Um contraventor poderoso, uma explosão misteriosa e um jovem herdeiro morto. Parecia cena de filme, mas era realidade. A destruição de carros de um bicheiro carioca essa semana foi tão inusitada que a polícia ainda não sabe exatamente o que aconteceu. As imagens lembram uma cena de guerra. 2 carros e uma moto completamente destruídos. Um corpo é retirado dos destroços. Dezenas de pessoas tentam entender o que aconteceu. A explosão aconteceu nesta avenida, uma das mais movimentadas da Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio de Janeiro. 2 dias depois, a gente ainda consegue ver no asfalto o rastro da destruição. Quem estava por perto custou acreditar no que viu. Vi as fumaças, numa altura imensa e os estrondos. Aí do nada o tempo fechou e veio um barulho estranho. O impacto foi tão forte que arrancou o teto de um dos carros. No volante estava Diogo Andrade, de 17 anos, que morreu na hora. Ele estava ao lado do pai, Rogério Andrade, que sobreviveu com ferimentos no rosto. Rogério é considerado um dos maiores contraventores do Rio de Janeiro. A presença dele no carro logo levantou uma dúvida. Teria sido um atentado? Peritos do Instituto de Criminalística passaram mais de 2 horas colhendo material para análise e ainda não chegaram a uma conclusão. Qual foi a causa da explosão? O artefato estava dentro do carro ou foi jogado contra ele? É possível entender que essa explosão foi resultante de uma carga colocada no piso do carro, e o piso, como eu disse, ele não é blindado, isso poderia facilitar o acesso da onda explosiva e causar todos esses danos. E uma outra possibilidade que eu julgo um pouquinho mais remota, a colocação desse artefato sobre o banco ou no interior do carro. Nós estamos investigando, já iniciamos todas as investigações para definir qual foi o instrumento do crime especificamente. Foi uma explosão, claro, mas que tipo de explosivo, que forma de explosão, motivação e autoria do delito. O advogado de Rogério Andrade suspeita de atentado. Segundo ele, o explosivo pode ter sido colocado no interior do carro durante uma revisão mecânica. Quem fez isto também pode ter se aproveitado de um momento de revisão do automóvel mais ou menos uma semana antes deste dia terrível que ceifou, repito, a vida de Diogo. Eu creio que realmente quem fez com o fito de exterminar com a vida de Rogério Andrade. Rogério é sobrinho de Castor de Andrade, um dos mais famosos contraventores do país. Durante 4 décadas, ele comandou o jogo do bicho em diversas áreas do Rio de Janeiro. Castor morreu de infarte em 97, mas antes dividiu o comando dos negócios entre os parentes. A partilha gerou uma guerra familiar. Rogério herdou a exploração dos caça-níqueis, que se tornou mais lucrativa que o jogo do bicho. Em 98, Rogério foi acusado de mandar matar um primo dele, filho de Castor de Andrade. Foi condenado a quase 20 anos de prisão, mas conseguiu um habeas corpus e fugiu. Em 2006, Rogério acabou preso por outra acusação, a de chefiar a máfia dos caça-níqueis do Rio. Pelo mesmo motivo, a polícia também prendeu Fernando Inácio, genro de Castor de Andrade e inimigo de Rogério, na disputa pelo controle dos negócios da família. Os dois ficaram pouco tempo na cadeia, beneficiados por decisões da justiça. A guerra entre os herdeiros de Castor de Andrade se agravou e, segundo a polícia, provocou pelo menos 50 assassinatos nos últimos 10 anos. E o que chama atenção, muitos desses crimes tiveram envolvimento de policiais. Desta vez não foi diferente. Na hora da explosão, 2 PMs estavam em um dos carros atingidos, mas 3 seguiam em outro veículo abandonado perto do local. Os 5 foram detidos sob suspeita de fazerem a segurança para Rogério Andrade. O comando da polícia confirmou que os PMs estavam no comboio que dava segurança a Rogério Andrade. Ele estava acompanhado de 5 seguranças, todos eles policiais. Estão sendo ouvidos um a um com detalhes. Antes da explosão, pai e filho foram a esta academia.
Diogo Andrade era apaixonado por esportes. Há pouco tempo, ele havia deixado a casa da mãe para morar com o pai. Este segurança foi uma das últimas pessoas a conversar com o rapaz. Treinaram de costume, sobe pro restaurante para lanchar, e vão tranquilamente embora, cara. Ficaram quanto tempo aqui na academia? Mais ou menos quase 2 horas, cara. Rogério e Diogo saíram da academia e pegaram o carro aqui no estacionamento. Sem desconfiar do que estava prestes a acontecer, os dois teriam trocado de posição no veículo. Mesmo sem carteira de habilitação, Diogo teria pedido ao pai permissão para assumir o volante. 10 minutos depois, aconteceria a explosão. Isso me assusta bastante. Infelizmente é o meu trajeto. Para este especialista em segurança pública, a explosão pode ser resultado da disputa por território entre agentes do crime organizado. Existem aqueles que controlam pontos em esquinas, os que controlam quarteirões, que não é incomum os grupos chamados, sempre entre aspas, famílias mafiosas ou famílias delinquenciais entrarem em guerra. Diogo Andrade foi enterrado na sexta-feira. O pai já deixou o hospital onde passou por uma cirurgia. O depoimento dele pode ser a chave para o mistério que até agora ninguém consegue explicar.